passamos um pouquinho do tempo, mas não vamos deixar de dar essa oportunidade para todos para essa discussão, né? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Senhor Corinthians. Eu queria parabenizar a todos pela excelência da apresentação. E eu não podia deixar de fazer uma pergunta obstétrica aqui. Diante da comissão de anticoncepção, foi falado, reprisado, e essa é a nossa realidade, a gravidez não planejada, mesmo em mulheres que frequentam serviço de planejamento familiar. Aquela taxa de 55,4% é o geral. Acho que se nós formos para o SUS e para as adolescentes, acho que isso vai para uns 70% ou mais, até 80%. A minha pergunta é muito simples. Se existe, ainda mais que lá no exterior nós temos produtos anticoncepcionais que não existem aqui no nosso meio, que se preocupam com o uso do ácido fólico. Então, a minha pergunta é se no serviço de planejamento familiar existe uma rotina de recomendação, como é recomendado pelo ICOG, como é recomendado pelo CDC, que toda mulher em idade fértil deveria estar tomando sistematicamente o ácido fólico. Porque se a gente recomendar um mês antes dela engravidar, que é o que está escrito, a maioria não vai tomar, nós sabemos. Eu, como obstetra, costumo receber as pacientes grávidas de 8, 10 ou mais semanas. Então, a minha pergunta é muito objetiva. Existe essa preocupação ou não? Não se toca nesse assunto? Só estou perguntando porque eu não vi essa citação aqui. Ou se isso é uma rotina. Normalmente, a paciente, a jovem, está lá procurando ginecologista e tal. Olha, não deixe de tomar o ácido fólico. É muito simples. Eu gostaria de saber a posição da comissão e de cada um dos palestrantes. Obrigado. É muito oportuna a sua colocação. A comissão de anticoncepção da FEBRASCO, em 2016, nós criamos já uma marca inicial de orientação. Nós temos que é o hashtag, né? Tem lá o hashtag Uma Só Pergunta, e dentro desse material, que é um material que está disponível para todos, de orientação, está lá, né? Essa Uma Só Pergunta, qual é a pergunta? Né? Quando você quer engravidar? Então, no serviço, todos eles receberam essa recomendação. Se ela quer engravidar logo, então eu quero engravidar imediatamente, já está escrito lá, medidas de apoio pré-concepcional. E desse está escrito lá, o ácido fólico, a suplementação, orientação pré-concepcional. Se ela quer utilizar, ela não quer, a pergunta é quando você quer engravidar? Quer engravidar dentro de um ano ou mais próximo. Ela também recebe esse mesmo tipo de orientação, mesmo utilizando método de curta duração. Eu acho que essa tua preocupação é em relação às taxas de falha de método de curta. Então, quando se fala pílula pode falhar até 9%, pode falhar, porque o uso inadequado. Então, quando nós utilizamos hoje, está escrito lá na nossa cartilha, mesmo que utilize pílula de curta, método de curta duração, que seja também discutido com essa paciente os índices de falha e, portanto, já incluiria a utilização do ácido fólico. Está lá. A gente não recomenda isso de rotina para método de longa duração, porque a eficácia é muito maior. Então, em linhas gerais, o que está prescrito lá? Está descrito o seguinte: quer engravidar logo, medidas pré-concepcionais, quer engravidar logo, mas não agora, em um ano ou até no máximo 2, método de curta duração, com potencial maior de falha, reforço nas questões da falha, e claro que isso cai na recomendação também do ácido fólico, mas isso não é universal. Então foi a primeira proposta. Os serviços de planejamento familiar, eles receberam isso, todos eles estão se adequando, cada um na sua maneira.
Acredito que seja uma boa proposta, sim, essa sua de universalizar isso. Mas eu acho que a questão do contraceptivo, ela vai em relação ao aconselhamento um pouco mais abrangente. Porque se ela usar de forma perfeita, ela não precisaria também usar o ácido fólico. A gente está pensando na vida real. Corinthians, você sempre faz perguntas muito... Você falou que a pergunta é muito simples, mas ela é muito desafiadora também, né? Porque existem algumas questões na medicina que são questões que, em geral, são negligenciadas, né? E essa é uma delas. O Rogério respondeu de maneira muito apropriada, mas isso não é uma coisa lembrada, né? Porque uma coisa é falar de serviço de anticoncepção, né? Então o Rogério disse, a orientação no serviço de anticoncepção é essa. Mas hoje você tem mulheres que estão em método de curta duração, mas elas não usam por curta duração. Elas usam por 3, 4, 5, 10 anos elas estão usando esse método, né? E esse método ele não tem uma inibição gonadotrófica de memória. Ela se faz a cada mês, né? Se faz a cada mês. Então, eu acho que talvez esse assunto merecesse uma tomada de posição mais firme, né? E mais clara. O Rogério é sempre muito bem informado que ele está sobre a literatura. Isso não é uma coisa que a literatura tenha consignado de maneira muito clara, né? E que tenha recomendações ou guidelines que a gente possa seguir. Mas eu acho, Rogério, talvez mereça uma reflexão. A pergunta do Corinthians seja essa reflexão para que a gente tome, independente se ela vai querer engravidar 1 ano, 2, se ela estiver usando um método contraceptivo de curta duração, e ele respondeu bem, isso é de longa duração, os likes, esses não precisam, né? Porque são altamente eficazes, né? A possibilidade de falha é muito pequena. Mas a sua pergunta, ela me desafiou, e eu acho que a gente precisa ir adiante com ela. Posso só uma coisinha a mais? Porque tem muito colega preocupado, não ginecologia, não obstetra, da mulher tomar por longa duração. Tem muita coisa confusa na literatura e tem produtos com dose muito elevada de ácido fólico, que é o que ela acaba comprando na farmácia. Por isso eu estou perguntando, se ela não for orientada com dose muito baixa pelo tempo. Obrigado. Lembramos aos nossos ouvintes ou assistentes que estão à distância que eles podem fazer perguntas também, né? Parece que não chegou nenhuma pergunta ainda. Ok. Eu tenho aqui 3 perguntas que foram formuladas por escrito, e eu vou colocar uma delas em discussão, porque na verdade são 3 perguntas sobre LARCs, o que não é o tema da nossa apresentação aqui agora. Mas enquanto tem uma... A senhora quer fazer pergunta? Vou dar prioridade para a senhora sobre contracepção oral. Usa o microfone, por favor. Bom dia, meu nome é Maria Inês. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas eu sei que é oral combinada, mas a pergunta é sobre progesterogênio de uso contínuo. Ele pode ser usado em paciente com antecedente tumorolítico ou com familiar com TEV? Existe risco? É uma dúvida, porque as próprias pacientes colocam para mim. Entendeu? Eu fui no vascular e ele falou que eu não posso usar hormônio nenhum, nem Mirena. Eu vou usar de anticorpo. Entendeu? E não é isso que a gente vê na literatura. Especificamente, o Mirena a gente sabe que não tem risco. Mas, e o progesterogênio oral contínuo? Qual a opinião de vocês? Desculpe, não é bem a hora, mas é uma dúvida frequente. Okay. Obrigada. Eu acho que é super frequente, é muito frequente. Eu acho que a gente precisa fazer um documento para explicar para os colegas o que é hormônio, o que é estrogênio, o que é progestagênio, porque os vasculares confundem realmente progestagênio com estrogênio. Não há associação entre o progestagênio e fenômeno trombembólico quando usado isoladamente. Existe essa discussão nos combinados, do tipo de estrogênio, mas isoladamente ele não é contraindicação. Se você usar os critérios de elegibilidade, você vai ver que não tem problema algum de utilizar. O paciente que tem risco para trombose, por exemplo, tem SAF,
a trombosa com água, com qualquer coisa. Então, eles associam que qualquer coisa que você dá aumenta o risco de trombose. Mas é um problema no dia a dia, nos consultórios, a gente vê isso frequentemente, e aí é um embate, quem é que vai ter mais poder de convencimento com a paciente? Porque se ele for muito bom de convencimento, ele vai falar, não pode, e vai ser difícil você tirar isso da cabeça dela. Mas a resposta do ponto de vista científico, pelo menos a que eu coloco aqui, não sei se alguém é contra uma vez, é que progestagênio não tem interferência com risco trombembólico usado isoladamente. Ele não pode ser usado, o problema dele é quando associa um estrogênio. Ele potencializa, que na verdade o efeito trombogênico é do estrogênio. Então é uma alternativa para pacientes que não podem usar estrogênio. Lembrando, né, professor, que nós temos material também da comissão, que é uma série de diretrizes e recomendações FEBRASGO específicos sobre tromboembolismo e anticoncepção. E está lá, nas nossas recomendações, na última página, que o que interessa é aquilo para você levar para o seu consultório e até mostrar para o vascular. Está escrito lá, progestagênio isolado não aumenta risco de trombose, pode ser usado em mulheres que tiveram a trombose, antecedente pessoal, quanto mais em antecedente familiar. Eu queria tomar a fala da Ilza, que acho que ela foi no ponto. Né? Porque eu imagino, nessa altura do campeonato, que o ginecologista, na sua pergunta ficou claro que você tem bom conceito a respeito, o ginecologista de formação mediana para boa, né? Ele já entendeu que progestagênio pode ser usado, progestagênio isolado. Né? Não temos problema com isso. O nosso problema aparece mesmo na mulher que já teve tromboembolismo venoso, um episódio familiar, o que quer que seja. Né? Então, ficou claro pela resposta aqui. O problema é o acompanhamento que ela tem com o angiologista, com o vascular. Né? E, nesse sentido, eu tive a oportunidade, há uns 2 meses atrás, de estar a convite da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, num evento que eles fizeram aqui em São Paulo, para conversar justamente sobre esse tema com eles. E eles confessaram publicamente a ignorância que eles têm sobre esse assunto. Eles não conseguem diferenciar, por exemplo, contracepção hormonal e terapêutica de reposição hormonal. Para eles é tudo a mesma coisa. Muito menos contraceptivo hormonal combinado de progestagênio isolado. Eles colocam numa vala comum. Então eles estão abertos, né? Estão abertos a aprender, mostrar uma humildade disso. Porque, claro, quem sabe muito mais de trombose são eles. Quem sabe muito mais de hormônios somos nós. Aí tem uma interface de conhecimento. Então, eu acho, Rogério, que agora caberia. Nós já fizemos isso muitas outras vezes. Nós já fizemos, por exemplo, material para trabalhar com osteoporose, fizemos junto com o reumatologista, fizemos junto com o geriatra. Para tratar de doença cardiovascular, fizemos junto com cardiologistas. E eu acho que já está mais do que na hora, e eles estão predispostos a isso, né? E nós fazemos uma reunião conjunta, né? Para a gente gerir um documento, né? Nesse caso, a 4 mãos, né? Eles participando de nós, porque aí ficaria a fala conjunta da sociedade. Porque quem pede com isso? É a paciente. Né? A paciente que pede, porque ela fica dividida, nada pior do que você estar frente a duas orientações antagônicas, diametralmente opostas. Né? Eu sugiro para a nossa diretoria científica e também para a Comissão Nacional de tentarmos um contato com eles para fazer. Nós já temos o documento, o Rogério falou, está muito bem escrito, é para tentar que eles possam ser signatários de um pequeno sumário daquilo. A gente escolhe um relator, Rogério, que será um de nós, submete a apresentação deles, e depois estamos em conjunto para que eles multipliquem isso na angiologia e na cirurgia vascular. Você faz uma pergunta? Vou fazer ao plano, queria cumprimentar a mesa, o Banco de Campinas, o Leite ao Banco de Campinas. A Ilza falou uma coisa importante que eu acho que a gente precisaria refletir, assim, como FEBRASGO também, que é o processo educacional. Quer dizer, o Brasil tem 60 para cada 1000, tem meia Campinas por ano de gestações com menos de 19 mil. São 580 mil. São Paulo, capital, tem 40 para cada 1000. Nosso problema de educação é sério. E eu vejo, eu já fui secretário de saúde, nós temos 2 problemas de educação. Da menina, que não tem orientação, e da própria unidade básica, que nem sempre, a doutora deve saber disso, o profissional que está lá recebe uma informação adequada.
o Brasil cresceu muito do ponto de vista de colegas que são colocados no Mais Médicos e outros programas sem uma formação básica, né? Então, para o César, que nos representa, eu acho que a gente precisaria trabalhar na educação formal. Porque a Itália, você citou, tem 10 para 1000, a França tem 12. Eles têm problemas globais do problema digital. Isso, naturalmente, eles também têm, mas eles têm um processo educacional forte. Então, talvez a gente pudesse aprimorar esse processo com a educação formal, com metodologias mais simples, práticas, lúdicas, que talvez seja mais fácil, e com esses profissionais, participando, por exemplo, de uma educação continuada para profissionais de unidades básicas, em especial as que estão mais distantes, vídeos práticos, né, que eles possam acessar no Amazonas, tá? E eu acho que são duas iniciativas educacionais que talvez possam trazer um resultado prático, porque a gente tem a sensação de que está enxugando gelo, né, todos os anos, vendo os números que aparecem. Então fica com uma sugestão à mesa. Obrigado. Tem uma pergunta aqui. Quando devemos pensar em substituir o contraceptivo oral combinado por terapia hormonal? O raciocínio, a partir de alguma idade mínima ou surgimento de sintomas, como fazer essa transição? Juliana, de Campinas, fez a pergunta. Juliana, depende, na verdade, do componente estrogênico que essa paciente está usando, né? Hoje em dia nós temos o 17-beta-estradiol e o valerato de estradiol na anticoncepção, e, sem dúvida nenhuma, já é aí um controle um pouco dos sintomas iniciais aí dessa perimenopausa, né? Porque na menopausa, mesmo uma vez que o diagnóstico é clínico, né, e na ausência da menstruação, o surgimento dos sintomas, você, obviamente, não precisa mais da anticoncepção. Lembrar que a anticoncepção, se a menopausa ocorreu acima de 50 anos, o ideal é que você mantenha por pelo menos 1 ano. E se ela já estiver utilizando o estrogênio natural, ela pode continuar a utilizar, né? À medida que esses sintomas vão aumentando, porque o contraceptivo oral combinado ele não vai substituir a terapia hormonal, aí você vai substituir pela terapia hormonal propriamente dita. Mas, sem dúvida nenhuma, os estrogênios naturais eles foram um avanço para essa janela de oportunidade, na verdade, que nós temos, que é aquele finzinho da transição para a menopausa e os primeiros anos de pós-menopausa. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, eles vieram aí para... Eu acredito que nós vamos colher alguns frutos aí com relação ao uso do valerato e do 17-beta. Quer? Só, o César vai completar a resposta aqui. Depois tem uma pergunta do Espírito Santo. Não, eu ia falar da pergunta. Eu ia falar da pergunta do Espírito Santo. Você já sabe. Não, eu acho que está perfeita a resposta da Isabel, conceitualmente ela está perfeita, mas às vezes a pessoa quer saber, será que ela já está em status de menopausa? Né? Acho que essa que é a questão que nos aflige, né? Porque se você está usando um anticoncepcional, ele mascara todos os indicativos de status menopáusico. Ela não vai ter dor de calor, ela vai ter regularidade menstrual, e até se a gente fosse acompanhar a massa óssea, claro que não vai fazer isso, ela estaria conservando a massa óssea. Portanto, os anticoncepcionais têm benefícios contraceptivos muito bons nessa época. Mas até quando estendemos? Claro, a resposta do ponto de vista conceitual é simples, até o esgotamento folicular. Né? Agora, como é que eu sei esgotamento folicular se ela está usando terapêutica, se ela está usando contraceptivo hormonal combinado oral? Então tem várias estratégias. Né? Uma delas, se ela tem a possibilidade de fazer pausa, né? Na pausa, no último dia, se está em pausa de 7 dias, cada vez menos a gente tem pausa de 7 dias, você faz no último dia, imediatamente antes de entrar. E esse vai esperar o quê? Um FSH de 50, de 80, de 100? Não vai ter FSH de 50, 80. Se você tiver um FSH acima de 30, já está esgotamento folicular manifesto e resolvido. Você pode parar e passar direto para a terapêutica
hormonal. Ou então, uma outra possibilidade é a seguinte, né, eu vou me bater por isso, chega aos 50 anos, você para e pronto. Né, porque depois dos 50 anos, não tem mais reserva folicular. Fala, mas ela sou garantido, garantir não garanto nada. Tá certo? Garantir eu não garanto nada. Agora, se tiver um filhinho que for bonitinho, igual você e o seu marido, traz para mim que eu levo para casa e crio. Eu não tenho problema nenhum. Mas não quero correr esse risco. Então fica algum tempo, né, usa um backup qualquer aí e faz uma dosagem. Mas depois de 50 anos é pouco provável. O Felipe está angustiado, eu quero falar só uma coisinha, eu queria oferecer uma contribuição também ao tema que foi proposto para Isabel, né? Que é benefício contraceptivo versus o que pesa mais. Né? Ela fez todo um elenco de uma razoável para mostrar que talvez os benefícios pesem mais. E é assim que eu penso também. Os benefícios pesam mais do que os riscos. Né? Você vai escolher um anticoncepcional, eles são muito quase que equalizados. Nós estamos falando de contraceptivo hormonal combinado oral. Né? Eles são muito quase que equalizados, mesmo os que usam estradiol natural. Então, o que vai dar um diferencial para a gente escolher, se eles não diferem muito quanto aos benefícios, um gaiato aí vai levantar, mas a dospirona dá 11 para cada 10 mil, enquanto que o levonorgestrel dá 7,2. Então, se ele é mais obeso, se tem triglicéridos altos, se tem antecedente familiar, então embolia, eu não vou, eu vou usar o levonorgestrel. Mas não é isso que ela quer, ela quer um que seja bom para a pele. Né? Então, eu vou direcionar mais pelos benefícios conhecidos da formulação do que para riscos específicos da formulação. Mas só para dar uma ênfase a tudo que você falou, acho que essa mensagem, como mensagem final, talvez da sua aula, talvez fosse mais enfática. Né? Só complementando, foi até apresentado aqui na aula do professor César, embora a proposta desses novos contraceptivos com valerato ou com estradiol sejam de poder ser utilizado até um ponto mais avançado de idade, mas os primeiros resultados não têm mostrado diferenças com relação ao risco. Né? Então, também não é para liberou geral, precisa tomar cuidado. A idade é um fator importante para a tromboembolismo. Depois dos 40, ficar de olho aberto para utilizar essas. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, que todos precisam guardar isso na cabeça. Nós temos uma pergunta que é de um colega do Espírito Santo. Acho que está projetada na tela. A pergunta é: ainda em relação ao uso de progestagênio isolado, quanto tempo após o evento tromboembólico posso utilizar o progestagênio isoladamente? Então, quem gostaria de responder? Ilza? Nós vamos encerrar assim. Após o evento tromboembólico, você tem que pensar que o estrogênio é por exclusão, na verdade. O estrogênio ele está proibido, porque ele está associado ao evento tromboembólico. Você vai acabar ou no método não hormonal ou com progestagênio. O método não hormonal, nos primeiros 6 meses, é um pouco complicado, porque essa mulher deve estar usando anticoagulante, que vai usar de 6 meses a 1 ano. Então, vai ser um fator de risco para sangramento aumentado. Vai acabar caindo no progestagênio. Pelos critérios de elegibilidade, nos primeiros 6 meses, ele é critério de elegibilidade 3, que significa que os riscos superam os benefícios. Mas, a juízo clínico, eu posso usar, porque a juízo clínico cabe bem nesse momento. Eu não tenho outra coisa para usar. E eu preciso usar algo se essa paciente estiver tendo risco de engravidar. Porque a gravidez, sim, seria um fator complicador muito grande nessa fase. E aí, então, o progestagênio é o indicado. A via que for é considerada a categoria 3 de elegibilidade, seja injetável, seja intrauterino, seja via oral. 3. Passados 6 meses, o progestagênio cai para a categoria 2 de elegibilidade. Então, a meu ver, é critério de escolha aí são os progestagênios. Obrigado. Quem fez essa pergunta, as 3 perguntas, como o assunto era de Lages, eu deixei, eu não priorizei, mas os nossos colegas aqui vão ficar à disposição no intervalo, no cafezinho, para poder tirar essas dúvidas quem escreveu. Então vamos dar um intervalo, um cafezinho, como diz o VaptVup, né? Então,